façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Na dúvida, em favor do réu. Vocês precisam corrigir a possibilidade de vocês, ou pior, um tribunal tirar o mandato de vocês. O mandato de vocês... Mas isso, eu vou te falar, isso normalmente, se o parlamentar ele tem bom trânsito dentro da Câmara, ele não vai ser cassado. Normalmente é alguém que tem um antagonismo dentro e é uma questão política mesmo, sabe? Você acha que vem mais cassações, é isso? Eu acho que eu ouvi dizer que existe uma lista de parlamentares que eles querem cassar. Você tá na lista? Eu não sei quem que tá nessa lista, mas eu ouvi dizer por um parlamentar do centro. Só que ele não deu detalhes, entendeu? E eu acho que deve ter alguns que eles têm um X nas costas que eles vão querer caçar por qualquer motivo. Eu converso com muitos de vocês, deputados, todos os dias. Não tem um dia que eu não converse com alguns militares e alguns deputados. Viraram pessoas que fazem parte da minha vida. E vários de vocês viraram amigos, verdadeiramente, assim, amigos. Tem pessoas que não vão estar na vida pública depois e eu vou continuar como amigo, porque a gente desenvolveu uma boa relação. Um deles é o Girão, que você estava falando aqui agora. Mas tem vários outros. E uma coisa que eu reparo é que é uma coisa, assim, assumida de que há um medo. Existe no parlamento hoje, porque vocês perderam a imunidade parlamentar. Existe. Né? Só para te dar um exemplo, o presidente da CPI, o Zucco, aprovaram uma lei esdrúxula, violência política contra a mulher. Se você pegar é assim, você interrompe a mulher, você não deixa a mulher falar. Ih, eu tô ferrado. Você, dentro do parlamento, e o Zucco, para manter a ordem na CPI, ele cortava o microfone. Cortar o microfone dentro de uma comissão para manter a ordem é normal. E aí ela processou ele numa PGR, para uma subprocuradora da República, dizendo que ele cometeu uma violência política contra a mulher, porque não deixa ela falar, por tal, e beleza. Daí ele pediu, Carolina, eu vou falar com o Procurador-Geral da República, vamos lá com a gente. E o Procurador-Geral falou assim, olha, nós estamos vivendo um momento de insegurança que eu sugiro para vocês parlamentares, se vocês puderem, quando se pronunciarem, falarem na tribuna, é recomendável. Ou seja, é que a tribuna é o símbolo máximo da atuação parlamentar, né? É o púlpito onde a gente vai exercer plenamente o nosso exercício. E ali teria garantia da imunidade. Mas se você falar... Basicamente, ele disse assim, quando for falar alguma coisa, fala na tribuna. Mas se você for alguma coisa crítica, né? Se você for falar na tribuna que as eleições foram roubadas, que o Alexandre é um ditador, eu acho que não pode mais. Eu falei isso já várias vezes. É? Que era o arrobo totalitário, que era um ditador, eu já falei. Mas que as eleições foram roubadas, você falou? Não falei. Não fala. Isso não recomendo. Isso eu acho que foi uma coisa bem clara que eles disseram. Quem está falando que teve fraude, eles estão bloqueando. Durante a eleição foi isso. Ótimo sinal de que teve fraude, né? Porque se você não pode falar sobre algo... Eu acho que quanto mais, quando você proíbe um assunto, claro, é aí que você gera a desconfiança. Né? Eu não estou dizendo que teve fraude, não. Não que eu não diga isso, é que eu não estou dizendo isso na presença da deputada para não complicar. Mas normalmente quando a gente está aqui em portas fechadas entre os apoiadores do Lucas, eu digo. Aliás, uma coisa engraçada, né? Eu estava aqui antes da reunião. Mas existe uma aura de medo, sim, existe um clima bem assim... É porque quando você não tem um parâmetro que você pode seguir, você sabe, se eu andar por essa linha, se eu cumprir tais normas, tá ok? Exato. Você realmente se sente inseguro para atuar. Você não tem as suas ferramentas básicas, que é a liberdade de poder expressar o que você pensa. E essa foi a genialidade do Alexandre. Porque ele criou um sistema instável e conseguiu gerar um chilling effect, um efeito de medo em todos. Então, os jornalistas, eu não vou citar veículos, mas todo mundo sabe que todos os jornalistas de direitos praticamente são meus amigos. Os que estão no Brasil falam, Paulo, eu não sei o que eu posso falar. A gente já tinha isso na Jovem Pan. A direção da Jovem Pan falava, ela não sabia o que pode. A gente não sabe. Evita isso, evita aquilo. É um clima de censura muito forte. Muito forte. A mesma coisa vocês parlamentares, vocês assim, isso eu não sei se eu posso falar na tribuna. Não, tem certas coisas que eu posso falar, mas não posso falar na tribuna. Só na tribuna. Então ele criou um medo, e esse mesmo medo, ele conseguiu ter sucesso em levar para a população.
A população hoje não sabe... Durante a pandemia, não foi isso que teve um controle? Foi o medo que deu controle para o Estado. A população não sabe mais se pode ou não ir às ruas se manifestar. Por isso que até no 7 de setembro do Lula, né, claro, a galera paga não foi. E a galera que é patriota preferiu ficar em casa, porque... Mas até quando vão ficar em casa? Olha, eu não sei, mas vai chegar um momento, eu acho. Mas eu acho que a direita, por mais que você... muito falar em 12 de outubro. O que você acha do 12 de outubro? Eu não parei para pensar sobre isso, mas eu penso o seguinte: por mais que as pessoas estejam em casa e não estejam se manifestando, não estejam mostrando a força da direita, as pessoas estão mais conscientes do que nunca diante de tantos eventos, eu acho, sabe? Só que estão paralisados. Morre consciente que ele vai morrer. O porco é abatido consciente. Você já bateu um porco? Né? Já viu um porco ser abatido? Ele, em geral, sabe que ele vai ser abatido. Mas assim, e ele faz bastante barulho. Faz. Na hora da morte, Na hora da morte. Então, esse aqui é a... Mas assim, ó, Paulo, a gente não tem o dom do futuro, né, de saber o futuro. Mas eu acredito que isso faz parte do processo de amadurecimento da direita. Mas aí uma pergunta para você. Ter a consciência do que está acontecendo, sabe? É verdade. Eu acho que muita gente não sabe o que está acontecendo ainda, e é um pouco do que eu tenho tentado fazer. Mas esse é o papel que vocês fazem, sobretudo os agentes de informação, né? A gente tenta, enquanto não bloqueiam a gente tenta, mas ainda há muita gente que não sabe a gravidade do que está acontecendo. Quando eu explico o meu caso, as pessoas, mas cancelaram o seu passaporte? Podem fazer isso? Todas as suas contas estão bloqueadas? As suas bloquearam redes sociais, também as tuas contas bancárias. 100% dos meus ativos financeiros no Brasil, bloquearam todas as 5 milhões de pessoas nas minhas redes sociais, e com isso me impediram de vender infoproduto, etc., me financiar. Bloquearam todos os meus ativos financeiros no Brasil, conta bancária, ações, aqui não, porque a jurisdição não pega. Você manda para os Estados Unidos, o juiz dá uma gargalhada e fala: esse troço aqui deve ter sido mandado pelo Combo. Deve ter sido mandado do Zimbábue. Sim, é o caso. É uma república de bananas. Bloquearam, aí quebraram todos os meus sigilos, todos. Para ver se você recebia dinheiro de alguém. Era financiado. Nunca recebi um puto de um centavo de dinheiro público, graças a Deus. Aí cancelaram meu passaporte, colocaram no sistema da Polícia Federal. Para impedir o teu direito de vir. Colocaram no sistema da Polícia Federal de que se eu entrar no Brasil com outro passaporte para eles me agarrarem lá. Aí o Xandão faz aquele negócio do mandado de prisão retroativo, né? Que ele gosta. Então, coisas assim, inacreditáveis. Aí eu falo isso para as pessoas, mas pode fazer isso? Eu falo, caramba, você tá onde? Você não é que pode, é que tá acontecendo. Exato, estão fazendo isso com várias pessoas agora. Eu tava vendo até o post do senador Jorge Seife sobre o que está acontecendo com o Alexandre Garcia, e o post ainda tinha uma certa indignação, como tem que ter, né? Mas eu falo assim, alguém tem alguma dúvida de que o Alexandre Garcia também será censurado? Sim. Então agora a gente estava falando de união em torno de pautas, eu acho que, já falei isso publicamente, a estratégia em relação a março de não ir para as ruas foi equivocada. Nós já estamos pagando um preço por isso. A estratégia de não ir às ruas no 7 de setembro foi equivocada. Nós já estamos pagando um preço por isso. E no dia 12 de outubro, agora as pessoas estão começando a falar. A desculpa, em março, era o MBL. A desculpa, no 7 de setembro, era... não, porque melhor, vamos dar uma carada na mão do Lula para mostrar a ele que ele está sozinho. Tudo que um ditador quer é rua vazia. Né? Democracia sem povo. O Alexandre dormiu feliz da vida no 7 de setembro. Com certeza. Pô, que maravilha. Esse pessoal ficou em casa, que bom, não tá me incomodando. Exato. Em vez de milhões de pessoas. Tá dando certo a minha estratégia, né? Exato. Cara. Vamos dar a ele tudo que ele quer. Essa é a nossa estratégia. Então essas foram as desculpas. Na verdade era medo. E a pergunta é, no 12 de outubro, se não houver, que a gente estava falando de hipótese do agendamento, que é todo mundo discutindo a mesma coisa, se não houver uma união entre os nomes dos deputados, o deputado mais votado de Santa Catarina da história, tem fenômenos nas redes sociais, por exemplo, que eu sei que está também acuada, Carla Zambelli, o Nicolas, sim, tá Zambelli. Parabéns pro Nicolas aí, que vai ser papai de menina, como pai de 2 meninas, eu sei que não tem alegria maior na vida. Assim, outros nomes, Eduardo Bolsonaro, se não houver uma união de todos chamando e indo às manifestações democraticamente, pedindo para as pessoas respeitarem, etc., ordeiramente, a gente vai...
é o que eu falo desde o início, a criação de fricção. O povo precisa criar fricção, mostrar que há limites. Porque se isso não acontecer, vocês precisam de força popular para poder agir. Respaldo. Então, também é uma via de mão dupla, né? O povo empurra os deputados e os deputados e senadores, os parlamentares. Refletem, representam o povo lá. Claro. Cadê o governador de São Paulo? Não tem nada a dizer sobre o que está acontecendo. O próprio governador de Minas Gerais não tem nada a dizer sobre o que está acontecendo. São lideranças importantes. Em algum momento, as pessoas vão ter que ir às ruas. Antes que seja tarde demais. Carol. E por isso que eu peço a reflexão sobre 12 de outubro. Todas as vezes que me perguntarem, Paulo, você acha que as pessoas devem ir à rua 12 de outubro? Fala, deve. E no dia 15 de novembro? Deve. E no dia 31 de dezembro? Deve também. Mostrar que a gente está vivo e está refletindo e está consciente do que está acontecendo. E não vai começar, talvez, tão gigantesco, mas... Recomeçar, né? Recomeçar. E vocês precisam de união. De união. E eu acho que nesse sentido, como você estava falando, o Bolsonaro tem um peso muito importante. Mas ele não vai dar uma palavra sobre isso, né? O problema é que... ele está com os problemas dele, que ele tem que resolver. O que é um problema. Eu acho que há um conflito de interesse entre o que é melhor para o Bolsonaro e o que é melhor para o Brasil. Entende? Para o Bolsonaro é melhor que o povo não vá às ruas, é melhor baixar a temperatura. E para o Brasil, é melhor subir a temperatura. Para mostrar que a oposição está viva e atuante e a população está inconformada com o atual governo. Eu acho que é inevitável a liderança do Bolsonaro, tá? A liderança do Bolsonaro ela só vai se consolidar. Sim. Porque quanto mais perseguido ele for, mais ícone ele se torna da direita. Exato. Mas eu tenho 2 problemas com a liderança do Bolsonaro. Primeiro é que ele é um dos piores estrategistas que eu já vi na minha vida. Como estadista, digamos assim. Não, mais que estrategista político. E o Olavo falava isso. Sim. Ele falou desde o início. Desde o início. Falava, mas é impressionante a capacidade de tomar mais decisões. E muito do que nós sofremos é consequência de mais decisões. Não dolosas, mas atrapalhadas. Nem sempre bem assessorado, uma característica ali da família. Ele fez o que era possível naquele momento, ele deu o melhor dele, mas nem sempre... ele deu o melhor dele. Isso é mas a gente estava sozinho, entende também? Sim. Não sabia muito bem como fazer algumas coisas. E ele conseguiu criar tudo isso que está aqui. Sim. Sim, eu tô aqui porque graças a ele, e sou grata, serei eternamente grata e reconhecerei isso, e vou atuar isso cada dia para honrar isso. E tem que ser mesmo, porque gratidão é um valor fundamental, então a gente tem que ter essa gratidão, mas você pode reconhecer, e não precisa dizer, porque você é político e eu não sou, que ele como estrategista é um pobre estrategista. A outra preocupação é que com a liderança dele daqui para frente, é que os interesses dele não são, neste momento, os interesses do Brasil. Ele tá acuado. Sim, mas todos nós estamos acuados. Mas aí que tá, a direita inteira tá acuada. Mas será que ele vai Porque esse sistema de opressão e de perseguição que pegou sobre ele é um símbolo que eles querem demonstrar, direita, vocês... se preparem, porque enquanto vocês quiserem chegar ao poder, a gente vai fazer essa perseguição a vocês. Esse é o recado, claro, que eles estão querendo deixar. Mas por isso que a gente não pode acuar, é por isso que a gente tem que ir pra frente, por isso que eu concordo contigo. Por isso que a gente tem que demonstrar nossas forças nas ruas e mostrar, não, nós estamos aqui, nós estamos vigilantes, nós estamos defendendo o que a gente sempre defendeu e, independente do Bolsonaro estar inelegível, ele é o nosso grande líder e a gente está continuando o legado dele. Enquanto vocês bloquearam ele de continuar. Mas ele está do nosso lado. Mas se ele não apoiar o movimento de rua, como ele é o maior líder... Ser líder é um ônus e bônus. Tem o bônus de você poder contribuir mais com a sociedade, mas tem o ônus de você ter que se manifestar. Mas eu acredito que se a gente for se manifestar, ele vai ficar em silêncio como ele ficou em outros momentos. E isso não impede as pessoas... Ele foi contra a ida das pessoas nas ruas. Eu lembro naquele... Março, sim. Ele inclusive e falou, as pessoas foram, daí não foram. E agora, como ele também
Ele privadamente falou para as pessoas não irem. E aí, se ele... E eu acho que desmotivou os deputados de convocarem. Claro, sim. vocês não vão contra Mas a gente só pode fazer essa reflexão com ele e pedir para ele, não, Bolsonaro, deixa a gente ir. Eu acho que vocês precisam. Ou tipo, não fala nada e deixa a gente ir. Eu já o exortei. Falei, olha... E o que ele tem respondeu? Que não era o momento. O que ele falou foi que não via para que as pessoas fossem para as ruas. Mas eu acho que a gente tem que ir para se posicionar em prol dos valores. Por exemplo, liberação da maconha. Estão querendo fazer isso no Congresso. Eu sei, mas isso tudo é consequência. Vocês precisam ir para as ruas para impedir o sistema tirânico que o Brasil tem atual. Depois, sim, com várias pautas. Eu preferia que vocês tivessem uma pauta central. Da liberdade de expressão. Ditadura no Brasil. Eu, inclusive, falei, a ideia veio de uma amiga minha, vocês PLs deviam fazer, assim, um adesivaço, um adesivo preto, escrito, o Brasil já é uma ditadura. Imprime 2 milhões e distribui Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Capitais. Assim, distribui para que as pessoas, isso é uma mensagem silenciosa, mas forte. Tem 2 coisas que eu quero te perguntar antes da gente encerrar.